Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Deus tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus tem algo para tratar com cada um de nós nessa noite. Amém. Jonas, capítulo 1, no versículo 1. O livro de Jonas é meio escondidinho, né? Mas vamos lá, para nós não perder tempo. Quem tiver dificuldade de estar achando, vamos acompanhar do telão aqui. Ok, Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3 fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Embarcou para Tarsis para o quê? No capítulo 2, por favor, pula para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Versículo 3: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolvem, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolam em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Versículo 10. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. O tema dessa mensagem é oração que transforma. Podemos repetir junto? Oração que transforma. Não, agora é mais nivelado. Oração que transforma. Dá para fazer mais junto, melhor? Não, com a voz mais. Vamos lá, 1, 2, 3 e... oração que transforma. Hoje nós vamos aprender, pessoal, com a história de Jonas. História muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar da história de Jonas, o homem que fugiu de um mandamento de Deus e foi engolido por um grande peixe. É sobre esse homem que nós queremos falar aqui nessa noite. E eu acho que de todos os profetas do Antigo Testamento, eu creio que muitos dos profetas, o que mais muitos de nós nos identificamos com ele é o profeta Jonas. Dentre todos os profetas do Velho Testamento, eu creio que o que mais nós nos identificamos é o profeta Jonas. Deus disse para Jonas fazer uma coisa: ir e pregar ao povo de Nínive. Em vez disso, sabe o que Jonas fez? Ele fugiu da sua responsabilidade. Jonas foge
da sua responsabilidade. Jonas não foi. Jonas não atendeu ao pedido de Deus. Jonas foge. Pessoal, nós temos responsabilidades também. Cada um de nós temos responsabilidades também. Não podemos fugir das nossas responsabilidades com Deus. Não podemos ignorar, deixar de lado o propósito que Deus tem para a nossa vida, o compromisso que Deus tem com a gente. Não podemos ignorar. Eu quero chamar sua atenção nessa noite para a oração que Jonas fez. Eu quero pegar a oração e, através dessa oração, nós vamos entender a força que tem uma oração, o poder que tem uma oração. Faz toda a diferença a oração na vida de quem usa essa grande ferramenta. Veja que uma oração transformou a vida de Jonas. Uma oração mudou tudo. Uma oração. A oração de Jonas mudou a vida dele. A oração de Jonas salvou a vida dele. Ei, e o mesmo pode acontecer com você. A oração pode salvar a sua vida. A oração pode salvar a sua família. A oração pode salvar seu casamento. A oração pode mudar a sua vida. A vida de Jonas foi mudada depois que ele se dispôs a fazer essa oração. Mudou tudo. Quando Deus pediu para Jonas para pregar contra os pecados da cidade de Nínive, Jonas fugiu. Todos nós temos uma cidade de Nínive, aonde Deus vai nos pedir algo. Na nossa caminhada cristã, todos nós vamos passar pelo pedido de Nínive. Na nossa caminhada, todos nós vamos passar por Nínive. Mas como assim? Nínive, pessoal, simboliza deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Nínive, pessoal, simboliza eu deixar de lado os meus pensamentos, meus conceitos, para obedecer à vontade de Deus. Ei, eu te pergunto, você está preparado para isso? Você que diz amar Deus tanto, você que diz que Deus é a razão da sua vida, você que diz que Deus é a pessoa mais importante da sua vida, eu tenho essa pergunta para você. Você está preparado para, se preciso for, deixar de lado a sua vontade para fazer a de Deus? Porque apontar dedo para Jonas é fácil. Porque apontar dedo para quem está errando é fácil. Apontar dedo para Pedro, que negou Jesus 3 vezes, é fácil. Ah, Jonas fugiu, nossa, que besteira que ele fez. Falar isso de Jonas é fácil. E quando é com a gente? E quando é com você? Você está preparado para deixar de fazer algo por amor a Deus? Está preparado para isso? Porque Nínive aqui simboliza resistir à minha vontade, não a de Deus. Na nossa caminhada, todos nós vamos passar por Nínive, aonde Deus nos manda pregar algo, aonde Deus nos manda fazer algo, aonde Deus nos manda ir a algum lugar. E muitas vezes não queremos ir. E muitas vezes não queremos fazer. E pregar em Nínive, pessoal, significa muitas vezes sair da nossa zona de conforto. Eu admiro pessoas que vêm no culto de domingo, no culto de quarta, porque poderiam ter ficado em casa, assistindo televisão, debaixo da coberta,
aberta, vendo um filme, mas estão aqui, se esforçaram, saiu da zona de conforto. Nínive significa dizer: Senhor, eu não quero fazer, mas que seja feita a sua vontade. Lembra a oração de Jesus? Lá no Getsemane: Senhor, se possível for, passa de mim isso, Jesus. Deus, passa de mim isso, Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E pregar em Nínive significa abrir mão de algo por causa de Deus. Como é que está o seu cristianismo no seu dia a dia? Você tem aberto mão de algo por causa de Deus? Você já precisou abrir mão na sua vida, no seu cristianismo, no seu dia a dia, de algo por causa de Deus? Porque se você ainda não precisou fazer isso, você precisa reavaliar o seu cristianismo. Porque se você ainda não fez isso, você precisa supervisionar sua vida espiritual, porque tem algo errado. No nosso dia a dia, pessoal, nós vamos precisar fazer isso. Abrir mão de nossas vontades para que seja feita a vontade de Deus. Alguém que já passou por isso? Precisou abrir mão de algo? Queria fazer tanto algo, mas Deus disse: não. Sabe? Isso acontece. Toda pessoa que se diz cristã e não passou por isso precisa realmente dar uma atenção especial ao cristianismo. Veja que Jonas não foi para Nínive. Jonas não foi. Jonas não abriu mão da sua vontade. Jonas não saiu da sua zona de conforto. Jonas fugiu. Jonas foge. Tentando fugir, Jonas vai e embarca num navio que seguia para Tarsis. O caminho para Tarsis, pessoal, era um caminho totalmente oposto da cidade que Deus tinha mandado Jonas ir. Totalmente oposto. Ei, você já observou isso? Você já observou que o que queremos fazer, na maioria das vezes, é o oposto do que Deus quer que a gente faz? Você já parou para observar que muitas vezes o caminho que nós estamos querendo seguir é totalmente diferente daquilo que Deus tem proposto através da Escritura, através daquilo que tem falado no nosso coração? Totalmente diferente. Jonas foi para Tarsis. Ir para Tarsis significa se esconder da vontade de Deus. Ir para Tarsis significa: eu não vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Ir para Tarsis significa: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Ir para Tarsis é pegar o caminho oposto, é pegar o caminho contrário ao que Deus quer que a gente pegue. O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem pegado o caminho sentido a Nínive? Ou você tem pegado o caminho sentido Tarsis? O que você tem feito? Qual que é a sua escolha? Jonas escolheu Tarsis, o caminho que Deus não mandou ele ir, não mandou ele pegar, caminho oposto. Por causa da desobediência de Jonas, Deus manda uma enorme tempestade, e a situação dentro daquela embarcação ficou tão desesperadora, ao ponto do próprio Jonas pedir para que fosse lançado no mar.
Imagine só a situação de Jonas. Jonas causou problemas para si mesmo e para outros. Quando Jonas foge da presença e das ordens de Deus, Jonas colocou muitas vidas em perigo. Isso serve para nós também. Quando a gente foge da presença e das ordens de Deus, nós estamos colocando muitas vidas em perigo. Muitas vidas em perigo. Aquele barco quase afundou, porque ali dentro tinha um desobediente. Você está entendendo? Nós temos, pessoal, a grande responsabilidade de obedecer a palavra de Deus. Até quando você vai levar a palavra de Deus na brincadeira? Até quando você vai fugir da vontade de Deus? Até quando? Porque se nós não obedecermos, a nossa desobediência pode prejudicar até mesmo quem está do nosso redor. Veja que aqueles tripulantes lá não tinham nada a ver, mas tinha um desobediente ali dentro. Cristo obedeceu a ponto de morrer. Para de fugir dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Para de dar as costas para Deus. A sua desobediência, ela pode te levar a lugares que você não gostaria de ir. Cuidado, porque com certeza Jonas, ele não tinha se preparado, com certeza Jonas não tinha planejado passar por tudo isso que ele passou. Eu te garanto que Jonas não tinha se preparado para enfrentar uma tempestade, muito menos ser engolido por uma baleia, por um grande peixe que seja. Eu te garanto que Jonas não tinha preparado tudo isso. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nossa desobediência nos leva mais longe do que nós imaginávamos. Mais longe do que eu pensei. Com certeza, quando você desobedeceu a Deus por algum motivo, você não imaginou que iria acontecer algo. Eu tenho certeza que quando você desobedeceu a Deus, você não imaginou que aquilo iria acontecer, que você iria tão longe. Com certeza você não imaginou isso. Então muitas vezes nós nos preparamos para desobedecer a Deus, mas nós não nos preparamos para as consequências do desobedecer a Deus. Muitas vezes a pessoa está preparadíssima, planejou tudo para desobedecer a Deus, mas não planejou, não se preparou para as consequências que tem uma vida de um desobediente. Nossa desobediência, pessoal, ela nos faz pagar mais caro do que nós podemos. A desobediência, ela vai te fazer pagar um preço maior do que você pode pagar. A desobediência de Jonas levou ele a um lugar que ele nunca iria imaginar, a viver uma situação que ele nunca imaginava passar. E Jonas foi jogado no fundo do mar, que com certeza é muito abaixo do fundo do poço. Tem pessoas que já chegaram no fundo do poço, né? Jonas chegou muito mais fundo. Jonas foi muito mais fundo. Jonas foi muito mais além. Jonas passou do fundo do poço. A nossa desobediência, a desobediência de Jonas, comprometeu todos os que estavam no navio. A nossa desobediência pode comprometer a nossa família. A desobediência de Jonas comprometeu todos que estavam no navio. Veja bem, toda a sua atitude, ela vai afetar diretamente
ou indiretamente alguém. Toda a sua atitude. Talvez você está passando por uma situação que é muito difícil. Mas se você for analisar essa situação difícil, você vai perceber que talvez você está passando por ela porque você se desviou do caminho de Deus, porque você disse não para Deus, porque você fugiu de um propósito de Deus na sua vida, e isso te levou a passar por uma situação muito difícil, a viver uma crise muito difícil. Sim ou não? Sim. E agora você tem pensado que não vai mais conseguir, que não tem mais jeito para você, que Deus te abandonou. Muito pelo contrário, é por causa disso que Deus te trouxe aqui nessa noite. É exatamente por causa disso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele está falando: ei, ainda dá tempo, eu não te abandonei, ei, eu não desisti de você. Mas a questão é o contrário, né? A questão é que muitos têm desistido de Deus, inconscientemente, pelo tipo de vida que tem vivido. Porque ninguém fala de boca: eu larguei Deus. Mas não precisa falar mesmo não, porque sua atitude mostra, você largou mesmo. Sim ou não? Sim. Veja que deixar de fazer a vontade de Deus pode nos levar para uma tempestade. Deixar de fazer o mandamento de Deus cumprir, deixar de cumprir as ordens de Deus, pode nos levar para uma tempestade, ou quem sabe, aí parar no estômago de um peixe. Ei, quem não ora antes da tempestade, vai precisar orar dentro do estômago de um peixe. Quem não ora antes, vai precisar orar depois que o problema aconteceu. Mas é só ter orado antes. Essa tempestade aqui, pessoal, ela simboliza os nossos problemas. Problemas que temos, mas não oramos para eles. Quantos de nós temos problemas que nós nunca invocamos o nome de Deus por causa deles? Quantos de nós temos problema que nós nunca dobramos o joelho pedindo: Deus, me ajude a resolver esse problema, me ajude a passar por cima dessa dificuldade? Quantas vezes? Nós queremos uma solução, mas queremos de braço cruzado. Cruza os braços. E muitas vezes, quando a gente não ora para os nossos problemas, sabe o que acontece? Ele vem e nos engole. Quando nós não oramos para o nosso problema, há uma grande possibilidade dele te engolir. Quem foge da presença de Deus paga um alto preço, e só desce, e só afunda. Só afunda. Isso é fato, pessoal. Quem foge de fazer a vontade de Deus só se afunda. Só se afunda. Esse peixe que engoliu Jonas, ele representa situações difíceis, representa um momento de crise, representa um momento mau. Perceba que a maior parte dos momentos ruins que nós vivemos tem a ver com não obedecer à vontade de Deus. A maior parte dos momentos ruins que nós vivemos tem a ver porque eu não obedeci à vontade de Deus, tem a ver como eu não obedeci, deixei de fazer, deixei de cumprir, eu deixei de obedecer. Deus tinha mandado você fazer algo, lembra? E você não fez. Deus pediu algo, você não fez. Começa a observar melhor, pessoal, a voz de Deus tem falado no seu coração. Não é que Deus não tem falado, é que nós estamos tão distraídos a ponto de não ouvir aquilo que tem falado no nosso coração. Deus fala com a gente o tempo todo, pessoal.
Alguém chegou a falar assim: não é que Deus não tem falado, é que a Bíblia das pessoas tem andado fechada demais. Será que a sua Bíblia não está fechada demais, a ponto de você imaginar que Deus não está falando com você? Sim ou não? Assim como Deus tinha mandado Jonas fazer algo, Deus também tem nos mandado. Deus também falou com a gente. Deus também falou com você algo. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, vai até Nínive, prega contra eles, diga que o pecado deles, diga que a malícia deles já subiu até a mim, já está me incomodando. Deus disse para Jonas: vai lá, diga para eles que eles precisam se arrepender, abandonar esse tipo de vida. Mas Jonas não foi. Mas Jonas não fez isso. É impossível, pessoal. É impossível se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus. Jonas tentou fugir de algo que Deus tinha propósito de fazer através da vida dele. Jonas tentou enganar Deus, tentou driblar Deus, tentou brincar de esconde-esconde com Deus. Infelizmente, muitos também têm tentado fazer isso. Infelizmente também muitos têm seguido esse caminho. Eu quero te mostrar, através de alguns versículos bíblicos, que é impossível se esconder de Deus. Jonas, ele esteve sob observação de Deus o tempo todo. Veja o que o salmista fala sobre isso lá em Salmos 139, versículo 7 ao 10, vai falar assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ele está em todos os lugares. Veja que Jó, capítulo 34, no versículo 21, ele o declara assim: olha, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não, tem mais. Veja Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Tem como fugir? Não tem como fugir. Os olhos deles estão em todos os lugares. Hebreus capítulo 4, versículo 13, vai falar assim: também não há qualquer criatura que não seja manifesta na sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. E para terminar, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, fala assim: eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Deus vê todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Não há lugar que nós não podemos esconder de Deus. Não há como esconder de Deus, não há como fugir, não há como driblar Deus, não, pessoal. Deus conhece todo o nosso coração. Veja que esses versículos, eles estão querendo dizer que é impossível fugir da vontade de Deus. Não tem jeito. Ele está em todos os lugares. Na escola, na escola, Ele está lá te vendo. No seu trabalho, ainda que não tenha ninguém lá, Ele está lá te vendo.
na sua casa, na internet, ainda que não tenha ninguém próximo, pessoal, ele está te vendo. Aí eu peguei meu celular e fui para um lugar, e fugi para um lugar mais escondido. Deus está lá te vendo. Deus está lá te vendo. Você não pode fugir de seus próprios problemas. Você não pode fugir. Uma das virtudes de Deus, sabe qual que é? É que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os lugares. Ele está aqui agora. Ele está lá no Japão também. Ele está lá na África. Ele está lá nos Estados Unidos. Ele é Deus. Ele é Deus. Você não pode fugir dos seus problemas. Jonas tinha um problema para resolver. Como você quer alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, se você vive fugindo de Deus? Como é que você quer alcançar algo de Deus, sendo que você vive fugindo das coisas de Deus, de ter um compromisso com Deus? Como é? Jonas foge daquele povo, porque o povo de Nínive era inimigo de Israel. Jonas não queria pregar para seus inimigos, e assim ele tenta fugir de Deus. A gente tem que parar com essa bobeira de selecionar pessoas para quem a gente vai pregar, de selecionar pessoas para quem eu vou falar de Jesus. Por quê? Os outros não merecem, não? Ah, porque o outro tem birra com você, então não precisa falar de Jesus para ele, não. Ah, porque um fechou a cara para você, então agora é assim. Fugir dos problemas é isso. A gente tem que parar de fugir do nosso problema, pessoal. Jonas tentou fugir do problema dele. Jonas criou seu próprio problema, mas sua solução foi a de abrir mão de lidar com ele. Ele mesmo criou a situação, e ele mesmo abriu mão. Quantas vezes na nossa vida, pessoal, nós somos criados, nós estamos criando os nossos problemas? Quantas vezes nessa caminhada cristã, nós somos os maiores criadores de problemas e os maiores fugitivos deles? Cria um problema e foge. Mas Deus foi misericordioso com Jonas. Deus é misericordioso com a gente, pessoal. Alguém chegou a falar assim: é verdade, se Deus não voltou até hoje é porque Ele está com muita misericórdia do povo. Está com muita misericórdia do povo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vira para quem está do seu lado e fala assim: ei, Jonas. Não, fala com autoridade. Assim: ei, Jonas, para de fugir que já está feio. Está feio, cara. Vai ficar fugindo até quando? Está feio já. Mas Deus foi misericordioso com Jonas. No meio dessa situação desesperadora, Deus agiu com misericórdia e mudou a história de Jonas. Deus nessa noite quer mudar a sua história. Deus nessa noite está nos dando mais uma oportunidade. Pessoal, a Bíblia conta que Jonas, após ter sido lançado no mar, ele foi o quê? Engolido por um grande peixe e ficou lá por 3 dias. 3 dias, meu Deus. A vida de Jonas começou a ser transformada dentro da barriga do peixe. Veja que interessante. A vida de Jonas começou a ser transformada dentro do estômago de um peixe. O que eu entendo com isso? Sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes é preciso algo ruim acontecer para a gente ir buscar Deus.
Sim ou não? Muitas vezes, pessoal, é preciso a gente passar por situações difíceis, por tempestades, para a gente buscar Deus. Muitas vezes, pessoal, é preciso a gente perder algo para a gente buscar Deus. Sim ou não? Veja que foi preciso a baleia engolir Jonas, para Jonas clamar a Deus, para Jonas orar. Meu Deus, meu Deus, isso tudo precisa acontecer, pessoal, para a gente aprender que nós não podemos viver fora da vontade de Deus. Foi preciso acontecer tudo isso, a tempestade, a baleia engolir, para Jonas entender que não se pode fugir da vontade de Deus. Infelizmente, como muitas pessoas, tem que ser na dor, porque por amor é difícil, viu? Infelizmente, muitas pessoas é na dor que vão aceitar Jesus, que vão correr atrás de Jesus, porque no amor, meu amado, falar com você, viu? Só o sangue de Jesus. Foi dentro da baleia que Jonas começou a ser transformado. Foi ali, naquele momento ruim, que ele começou a entender que não podia continuar vivendo daquele jeito. Ei, se for preciso, uma baleia vai te engolir. É duro de engolir isso, né? Misericórdia, está amarrado, vira essa boca para lá. Não, é só mudar de atitude. Não é virar a boca para lá, não, é parar de ficar no caminho errado. É simples. Sim ou não? Sim. Ou não? Meu Deus, foi no aperto, foi no sufoco, foi naquela crise, foi na dor. Ei, não precisa ser na dor, pessoal. Não precisa ser na dor. Vai no amor, que é mais fácil. O ser humano é especialista em esperar vir a dor para procurar Deus. Sim ou não? Sim. Venha por amor, pessoal. Não espera a tempestade vir, não. Não espera as coisas se apertar, as dificuldades vir. Não precisa esperar isso, não. Dentro da baleia, Jonas viu que a desobediência a Deus levou ele a quase morrer. Dentro da baleia, Jonas estava entendendo: poxa, olha onde a desobediência a Deus me levou. A que ponto eu cheguei? Quase morreu no barco. E agora dentro da baleia. Como é que eu vou sair desse lugar? Vou morrer aqui. Veja que a desobediência levou Jonas a quase morrer. No meio de situações difíceis, pessoal. É que parecia que não ia acontecer nada. No meio de uma crise que parecia que ia ser impossível. Sabe o que Jonas faz? Naquele momento que parecia que não tinha mais jeito, aquela crise, aquele desespero, sabe o que Jonas pensa em fazer? Jonas, ele faz uma oração. Jonas decidiu orar. A oração que Jonas fez mudou a vida dele. Aquele momento lá ele fez uma oração e Deus mudou a vida dele. Ei, Deus pode mudar hoje a sua vida através de uma oração. Você nunca está tão perdido que não possa ser encontrado. Você não está tão perdido a ponto de Deus não te encontrar. Você não está tão perdido. Infelizmente, pessoal, as pessoas têm aberto mão dessa grande ferramenta que é a oração. Deixa de orar.
como é que um cristão vive sem oração? Não tem jeito. Pastor Josué Gonçalves sabiamente usou a seguinte frase: oração é a respiração da alma. Uma alma que não ora morre. Um cristão que não tem a prática diária, não estou falando de domingo, estou falando de quarta-feira. Um cristão que não tem a prática diária de orar está morrendo, está muito mais acessível ao pecado, e está fraco, com certeza, porque não ora, não tem relacionamento com Deus. Deus pode tirar, pessoal, você de qualquer situação, de qualquer profundidade, de qualquer profundeza, se você simplesmente o clamar, se você orar. Ele pode te tirar de qualquer situação. Agora, para Deus transformar a sua vida, a sua oração vai precisar ter algumas marcas. Faça algumas marcas. Então vamos ver a primeira marca que precisa ter. Primeira, a oração precisa ser reconhecida. Fala assim: a oração, não, com fé, a oração precisa ter reconhecimento. Como assim? A oração que Deus se agrada de ouvir, pessoal, é uma oração em que nós nos arrependemos e reconhecemos que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia e graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Sim ou não? É quando você reconhece que sem Deus não dá. É quando você reconhece que sem Deus é impossível. Jonas reconheceu algumas coisas bem claras nessa oração dele. Jonas reconheceu a sua desobediência, que fez ele chegar naquela situação, que fez ele quase morrer. Jonas reconheceu que estava angustiado com aquela situação. Olha o que Jonas disse: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas reconheceu que precisava voltar o coração para Deus. Veja, eu disse: fui expulso da sua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ele reconheceu que precisava voltar o coração dele para Deus. Próximo, Jonas reconheceu que estava preso e que não ia conseguir sair daquela situação sozinho. As algas marinhas se enrolam em minha cabeça. Estou aprisionado, estou preso, sozinho eu não vou conseguir sair. Jonas reconheceu que antes disso tudo acontecer, o mundo estava lhe prendendo. Próximo, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Olha, ele reconheceu que antes de tudo isso acontecer, o mundo estava prendendo ele. Ei, será que o mundo não está te prendendo, não? Será que o cristianismo que você está tentando viver não é um cristianismo mundano? Aquele que as minhas vontades que são perfeitas, aqueles que não precisam fazer a vontade de Deus, o que eu acho que é certo já é o suficiente. Pessoal, meu Deus, Jonas reconheceu que antes ele estava morto e agora Deus o tinha despertado. Mas tu trouxe a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Ele reconheceu que estava morto,
estava morto e agora Deus o havia despertado. A Bíblia diz que todos nós, pessoal, estavam perdidos. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, estavam perdidos. Perca total. Aí vem esse versículo que diz tudo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, fala assim, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, vai falar assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Jonas, ele reconheceu que ele era como os outros, que também tinham desprezado a Deus. Versículo 8, Jonas capítulo 2, versículo 8 fala assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas então vem e caiu em si. Aí vem esse versículo. Isso tudo é a oração de Jonas. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem de quem? A salvação vem do Senhor. Aí, diante disso tudo que acabamos de ler aqui agora, eu tenho a seguinte pergunta para você: quanto tempo leva para a sua ficha cair? Quanto tempo? Quanto tempo vai levar para você entender que Deus está falando é com você? Quanto tempo? Quanto tempo demora para a sua ficha cair? Para você entender que, poxa, é comigo, é comigo. Quanto tempo? Sim ou não? O que Deus precisa fazer, pessoal, para você reconhecer que precisa buscar Ele. O que Deus precisa fazer para você reconhecer que sem Ele não dá? O que mais Deus precisa fazer? O que Deus precisa fazer para você entender que a vida sem Deus não é vida? O que mais? O que mais Deus precisa fazer? E pessoal, volta seu coração para Deus. Volta seu coração para Deus hoje. Faz uma oração bem sincera hoje para Deus e volta o seu coração para Ele. Para de ser Jonas. Para de ser fujão. Para de fugir. Para. Segunda coisa, para Deus transformar a sua vida, a sua oração precisa ter uma outra marca. É a marca da oração intensa. Fala assim: marca da oração intensa. Ei, para que a oração possa ter feito na sua vida, para que a oração possa mudar a nossa vida, ela precisa ser uma oração intensa. Não pode parar. Não pode ser uma oração superficial, pessoal. Não pode ser uma oração qualquer, como aquela que você faz quando vai dormir, como aquela que você faz quando vai almoçar. Aquela oração que deixa até dúvida: será que subiu?
Sabe que pessoas orando antes de dormir é comédia. Você começa a bochejar, é isso aí, esse negócio. Abriu o braço, amém, Jesus. Que oração é essa? Você está com dor de barriga? Onde almoçar? Obrigado por essa comida. Sim ou não? Nós não podemos ter uma vida de oração superficial, pessoal. Versículo 1 e 2, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, fala assim: lá de dentro do peixe, de dentro da onde? De dentro da onde? Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Perceba que Jonas clamou ao Senhor. O clamor significa implorar com insistência, em tom elevado de voz. Uma simples comparação do que é clamar. Quando você vê alguém afogando, é que ela afoga assim: por favor, socorro, me ajuda. É assim? Coitado, meu irmão. É o desespero, me socorro, estou aqui, vem cá. Sim ou não? De vez em quando é bom dar uns gritos do culto, salta. E clamar significa implorar com insistência, em tom elevado de voz. Isso é clamar, é reivindicar o cumprimento de uma promessa com muita intensidade, com força, com a certeza de que Deus está ouvindo. Jonas orou na certeza de que Deus ia responder já. Ele estava dentro da baleia, mas ele já se via fora da baleia. Certeza, intensidade. Eu imagino que o peixe não deve ter gostado muito de Jonas ter gritado na barriga dele, não. Imagino que, meu Deus, o que está acontecendo? E Jonas estava nem aí. Ele queria ser salvo, ele queria ser liberto daquela prisão, ele queria sair daí de qualquer maneira. A oração que transforma é uma oração que vem do fundo do coração. Jonas, ele não estava dentro de um templo. Jonas, ele não estava num local errado. Um lugar ali onde a desobediência controlou a vida dele. Jonas estava num lugar que não era igreja, ele não estava dentro do templo, e sua oração subiu ao céu. Dentro de um peixe, Jonas fez uma oração que chegou a Deus. Dentro de um peixe. Ei, pessoal, eu tenho que contar um segredo para você, mas tenho que contar de coração mesmo. Porque muitas pessoas têm considerado que orações em determinados lugares é mais abençoado que outros. Como assim, Thiago? Deixa bem claro, oração é bênção em qualquer lugar. Amém? Ponto final. Oração é bênção em qualquer lugar, ponto final, ou ponto de exclamação, se você quiser. Em qualquer lugar, oração é bênção. Agora, quem falou que oração é mais abençoada quando feita na igreja? Quem falou que oração é mais abençoada quando feita no monte? Eu acho interessante quando Jesus chamou os discípulos dele para ensinar sobre oração. Sabe o que Jesus falou? Vem cá, discípulos, quando vocês forem orar, façam o seguinte: vão na igreja
ou num monte mais perto, e me clama de todo o coração, que eu, que vejo em particular, vou te recompensar. É assim que ele falou? Não, tem certeza? Foi assim que ele falou, não? Discípulos, venham cá, no monte mais próximo, orem lá, porque é lá que a oração é abençoada. Foi assim que ele falou? Não, discípulos, vem cá, olhem. Oração é bênção em qualquer lugar. Você pode estar dentro do banheiro, ajoelhado em cima da privada, que é bênção. Reconheço sim que a oração no monte é fantástica, porque eu estou num lugar céu aberto e eu posso elevar minha voz, ok. Mas que é mais abençoada, não é assim que funciona, não. A oração é bênção em qualquer lugar. Jonas fez uma oração dentro do estômago de um peixe, e Deus ouviu, é assim mesmo. Sim ou não? Ou não? Tem pessoas que estão achando que tem lugares especiais para fazer oração, que é ali que Deus vai ouvir. Se Deus falasse assim, pessoal, discípulos, quando for orar, vão na igreja e orem. Pessoal, o que ia ter de gente que ia orar só na igreja? Já não é diferente, né? Sem falar, já não é diferente, né? Tem pessoa que ora só na igreja. Tem uma vida de oração fora da igreja. Tem pessoa que... Acho interessante que Jesus foi ensinar a orar. Então, para Deus transformar a sua vida, a sua ação precisa ter de uma outra marca, que é a marca da fé e da obras. A oração precisa ter fé e o quê? Nós vimos que Jonas se angustiou. Ele se viu distante de um livramento ali, talvez sem possibilidade nenhuma de sair, talvez sem esperança. Aí Jonas começa a lamentar. Ele fala assim: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi eu vou cumprir totalmente. A salvação vem de quem? Aí Jonas coloca a sua fé em ação. Colocou a fé em ação. Ele começou a agradecer a Deus por tudo e decidiu obedecer a Deus. Isso me ensina, pessoal, que a oração que transforma pode até começar na alma, mas ela precisa acabar na fé. Ela pode até começar como um desejo, mas ela tem que terminar como prática. Quantas pessoas simplesmente ficam no desejo de orar e não oram? Quantas pessoas ficam simplesmente no desejo de ler a Bíblia e não leem? Quantas pessoas simplesmente ficam na vontade de vir na igreja e não vêm? Tiago, capítulo 2, versículo 14, vai falar assim: meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé sem obras é morta. A mudança na vida de Jonas foi tão grande que ele não quis simplesmente sair de dentro do estômago do peixe. Ele quis sair e seguir Jesus, e seguir Deus, e seguir o cumprimento daquilo que Deus tinha feito para ele, proposto para ele. Porque tem pessoas, pessoal, que querem simplesmente sair do momento ruim e continuar vivendo sem Deus. Tem pessoas que simplesmente querem sair do ventre do peixe e continuar vivendo na desobediência. Jonas não. Ele desejou sair e cumprir tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Muito bacana, sim ou não? Então, esse desejo de obediência que o Senhor esperou de Jonas é o mesmo desejo de obediência que Deus espera de nós. Deus espera essa obediência de nós, de arrepender e querer voltar a praticar o caminho de onde nunca deveria ter saído.
queria te fazer uma pergunta para a sua reflexão. O que você tem desejado? Eu simplesmente quero sair da baleia. Não, eu simplesmente quero sair desse problema. Ou você quer sair do problema e caminhar com Deus? É diferente. É diferente. Muda tudo. O que você quer? Mudar de vida? Você quer simplesmente sair do problema? Ou você quer caminhar com o Senhor? Não quer simplesmente ficar livre dos problemas. Jonas não fez isso. Jonas entendeu que aquela situação que levou ele a passar aquele momento de aperto, ele precisava tomar uma atitude e praticar o que ele deixou de praticar. Hoje é dia que Deus está te chamando para colocar em prática tudo o que você tem deixado de praticar. Amém? Amém. Podemos ficar de pé? Você aceita essa mensagem como vinda de Deus para o seu coração? Quantas dores eu penso que não vou resistir. Quantas lutas eu penso que não posso vencer. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, ó Deus, vem me socorrer, Salvador.